Olá, amigos do QG do Enem! Estamos aqui hoje por um motivo muito importante, meus amigos. É o nosso penúltimo aulão para fazer a sua preparação aí para o Enem. E a aula de hoje é a nossa aula Esquenta Enem de todos os conteúdos importantes, relevantes, para que você faça uma ótima revisão aí para a sua prova. Para começar a brincadeira aqui, a gente vai fazer a parte de ciências humanas, tá? E para isso, obviamente, a gente vai chamar dois tops professores aqui do QG para que você seja muito bem amparado nesse processo. Para começar, eu queria chamar aqui o professor de História, o professor Dalton Cunha, que vai estar com a gente aqui hoje, trabalhando bastante aí, fazendo uma baita revisão. E para acompanhá-lo, vou chamar aqui o professor Tiago Fernandes, de Geografia. E, meus amigos, olha, tenho certeza que vai ser uma grande aula, uma grande revisão. Mande aí suas perguntas, tá? Vai lá, baixa o nosso material, que vai ser tudo bacana. Valeu? Grande aula para todo mundo. Tamo junto aí. Vamos lá, galera. Boa sorte aí, boa aula. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, Sem perder gente. tempo, vamos trabalhar. Dá uma olhada logo aí de cara na primeira questão que a gente vai fazer aí para você. Nossa aula aí de Ciências Humanas. Primeira questão. Leia os textos aí para responder esse primeiro tópico aí, né? Desde o final dos anos 60, Odair José começou a ter problemas com o órgão repressor oficial do país na época da ditadura militar. Várias letras de sua autoria foram dilaceradas, desmembradas e proibidas pelos agentes da censura. Mas Odair não se dava por vencido e seguia compondo e cantando. Talvez a música mais emblemática da carreira do compositor de Odair seja Uma Vida Só, também conhecido como Pare de Tomar a Pílula. E o texto de baixo diz o seguinte: previsivelmente, a marcação sobre ele, Chico Buarque, aumentou depois de Apesar de Você. Composto para um disco de Mário Reis, o samba Bolsa de Amores foi vetado de ponta a ponta como um desrespeito à mulher brasileira, em abril de 1971. O veterano cantor, em protesto contra a proibição, deixou seu LP com apenas 11 faixas. Bolsa de Amores, que permaneceria inédita, aproveitava de maneira bem-humorada o tema da especulação financeira que o milagre brasileiro pusera em moda. Bom, gente, eu acho que deu para perceber que essa questão mergulha a gente no período da ditadura militar. E aí a gente tem que trabalhar alguns conceitos históricos que são importantes. Primeiro deles, março de 64. Há uma intervenção militar ferindo a Constituição, derrubando o presidente João Goulart. O conceito de ditadura militar hoje está bem mais elástico em termos de historiografia do que foi há algum tempo atrás. Primeira coisa que é importante, trata-se hoje, a historiografia reconhece hoje como um golpe civil-militar. Tá? Era muito comum a gente dizer, os militares tomaram o poder, mas hoje a gente reconhece que houve um apoio da sociedade civil, de parte da sociedade civil, para esse golpe. Quer um exemplo? A Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade, que aconteceu uma semana depois do famoso discurso da Central do Brasil de João Goulart ali anunciando as reformas de base. Então, primeiro ponto importante, estamos diante de um golpe civil-militar. Por que os militares tomam de assalto o poder? Aí veio o conceito da missão salvacionista, a missão de saneamento. Havia dentro dos setores mais conservadores da sociedade, aí eu incluo, evidentemente, as Forças Armadas, a ideia de que o Brasil caminhava ali para uma república sindicalista, para uma república comunista, então os militares teriam essa missão de salvar o Brasil e salvar os brasileiros. Tá? Lembrando que esse caráter salvacionista sempre marcou a relação entre Estado e as Forças Armadas. Assim foi quando o Deodoro da Fonseca proclamou a República, ele vai salvar o Brasil do atraso que é a monarquia. Os tenentes em 22 também pensavam que poderiam salvar o Brasil daquele ranço oligárquico agroexportador ligado ao café. E agora, em 64, os militares querem salvar o Brasil da ameaça comunista. Segundo ponto importante. Terceiro ponto importante. Não há em nenhum momento homogeneidade dentro das Forças Armadas no que tange a um projeto político para o Brasil. Qual é a ideia? Vamos salvar o Brasil da tal da ameaça comunista, vamos fazer essa limpeza e fazer o que depois? E aí você percebe basicamente, é claro que essa leitura é muito simplista, mas ela cabe para você. Duas leituras. Tá? Você tem um grupo que a gente pode chamar aqui de grupo moderado, tem alguns livros que falam de militares de Sorbonne, que tem um projeto de salvar o país, efetuar a limpeza, o saneamento do Brasil, afastando esses comunistas, sindicalistas, e devolver o poder aos civis. E você tem um outro grupo, que é o chamado Linha Dura, que tinha um projeto maior de perpetuação de poder. Então, só para que você se posicione dentro de todo esse escopo da ditadura militar, você tem, por exemplo, Castelo Branco, que era, em tese, um moderado. O seu governo foi sendo fagocitado aí pela Linha Dura, personificada no segundo presidente militar, que é Costa e Silva.
A linha dura permanece no poder com Médici. Geisel vem aí como um militar, olha o nome, castelista. Não é à toa que ele inicia o processo de redemocratização do Brasil. E Figueiredo que completa essa obra. A questão em si está trabalhando aqui com censura no campo cultural. O Odair José, também conhecido como o terror das empregadas domésticas, era um cantor aí muito popular naquela época, chegou a fazer shows aí de 300 mil pessoas em São Paulo, nem Roberto Carlos conseguiu fazer isso. Né? E Chico Buarque. É bem verdade que no início da ditadura você já tinha perseguição política, você já tinha tortura acontecendo, mas no campo cultural ainda havia uma certa liberdade. Essa liberdade começa a ser cerceada e ela arrocha de todas as formas a partir ali do ano de 68. Precisamente a partir do decreto do dia 13 de dezembro de 1968, quando foi instituído o ato institucional número 5. Né? Ali, a partir de então, o presidente da República tinha poder de fechar o Congresso Nacional, ele fortalece o Executivo, enfraquece o Legislativo. É o fim do habeas corpus, agora você não tem que prestar contas à justiça sobre qualquer espécie de captura, prisão, averiguação sobre supostas atividades suspeitas. Né? Então o AI-5 ele marca esse auge da ditadura, assinado pelo governo Costa e Silva e executado no governo Médici. Portanto, você pode ter bastante claro na sua cabeça que o governo Médici assinala aí a ditadura escancarada, como vai dizer a obra do Hélio Gaspari. A ditadura que atinge o auge do autoritarismo, ou um termo clássico também chamado os anos de chumbo. Né? A atuação do DOI-CODE, né? A OBAN, Operação Bandeirante, que vai interligar vai interligar as Forças Armadas com as forças policiais, com o próprio DOPS, com o SNI, né? A repressão violenta aos mecanismos de oposição que vinham buscando enfrentar a ditadura, sobretudo no que diz respeito à luta armada, a guerrilha no campo, a guerrilha na cidade, o Araguaia, o MR8, o sequestro do embaixador Charles Elbrick. Quer dizer, é um momento muito agudo da ditadura, né, dos porões da ditadura ali, torturando, né, matando. Surge a figura do desaparecido, os suicídios que aconteciam, né, lá nos porões do 2º Exército da Rua Tutó, em São Paulo. É o momento mais agudo da ditadura. No entanto, é muito curioso perceber, e é claro, evidentemente, que isso atinge a cultura também, bastante. A censura atua com muita incisão agora nesse momento. No entanto, como eu estava falando, esse período que é marcado pelo auge da repressão, pelo auge da violência, é considerado o período mais popular da ditadura militar. Afinal de contas, naquele momento, alguns resultados macroeconômicos apareciam ali e, de alguma maneira, eclipsavam no imaginário da sociedade esses anos de chumbo, né, Tite? Com certeza. Aliás, eu vou até pegar um gancho do que você falou, Dalton, sobre o cerceamento dessa liberdade cultural. Porque, na verdade, o cerceamento foi muito em cima daquilo que poderia atingir a ditadura. Mas outro aspecto cultural vai ser fortalecido. A gente pode até brincar com uma ideia de pão e circo. É evidente que o pão vai trabalhar a ideia do crescimento econômico, o circo vai ser um outro aspecto cultural para abarcar a massa, que vai ser o futebol. Sim. Né? O futebol vai ser o processo de seleção brasileira, a Copa de 70, o Campeonato Brasileiro em 1971 surgindo como tal, enfim. São apenas alguns exemplos que vão ser utilizados pelos militares para oferecer algum tipo de cultura a essa massa. Evidente, uma cultura de massa, de manipulação, enfim, mas não é o nosso debate de hoje, mas eu acho que vale a pena deixar esse registro. Bom, em relação ao pão, gente, sem sombra de dúvidas, foi o período de maior crescimento da história do Brasil, crescimento econômico. Ali entre os anos de 67 e 68 até 73, 74, mais ou menos, o PIB do Brasil crescia a taxas de 8, 9, 10%, 11%, 12% ao ano. Crescimento muito forte. Para você entender, por exemplo, nos últimos anos, um país que apresentou taxas próximas a essa foi a China. Então, observe o que foi o Brasil nesse contexto. Evidentemente que temos que entender algumas dessas lógicas. Por que o Brasil cresceu tanto economicamente? E um aspecto fundamental, não dá para a gente desassociar a questão política. Estávamos vivendo uma questão de Guerra Fria, né? O Dalton abordou o aspecto sobre a questão salvacionista. Então, evidentemente, existia uma aproximação dos Estados Unidos em relação ao Brasil, e essa aproximação se dá principalmente através de uma entrada forte de capital. Capital privado internacional. É o aprofundamento do modelo tripé. Eu vou deixar para explicar melhor o modelo tripé na nossa próxima questão, ele vai me dar essa oportunidade, mas, sem sombra de dúvidas, a entrada de multinacionais no Brasil vai promover
um crescimento industrial muito forte. E toda vez que a gente fala de crescimento industrial, é muito importante você perceber por que a gente fala tanto de indústria. A indústria que representa o setor secundário da economia é um elo entre os outros dois setores. Porque ela pode pegar matéria-prima no primário, ela transforma no secundário, disponibiliza um terciário para o comércio. Então, quer dizer, se eu tenho um crescimento industrial, automaticamente os outros setores acompanham. Então, aí você tem toda aquela lógica de ampliação de emprego, renda, salário, consumo, e aí volta a lógica do pão. Se você tem uma repressão, se música A, se peça de teatro B não passa, né, você tem um aumento da oferta de emprego. Então, automaticamente você tem um fortalecimento do mercado interno. Evidente que esse crescimento é um crescimento desigual. Isso vai aprofundar um padrão que a gente chama de centro-periferia. Esse centro vai ser o Sudeste. Por mais que durante o período militar nós temos o surgimento de algumas superintendências, cabe destacar que a primeira vem com JK. Mas na próxima questão a gente aborda isso, que é a Sudene. Mas os militares vão desenvolver Sudam, né, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Suframa, Sudeco, Sudesul, Codevasf, enfim. Mas esse crescimento econômico está concentrado no Sudeste, que vai ampliar uma desigualdade. E é interessante destacar um outro impacto disso, que com o aprofundamento do rodoviarismo, nós temos uma melhor ligação entre as regiões do Brasil, vamos aumentar as migrações interregionais, com ênfase ao deslocamento de nordestinos em direção ao Sudeste. Tá? Então, olha um efeito espacial interessante para a gente. Evidente, você deve lembrar, você é aluno nerd, aluno do QG, que em 1973, quando acontece o choque do petróleo, um dos pilares dessa lógica de crescimento econômico, que é a entrada de capital externo, está enfraquecida. Bom, nesse contexto, o Brasil vai tentar buscar alternativas a isso. Vai ser o segundo PND, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, em que nós vamos ter algumas consequências. Vamos lá, o choque do petróleo, em função de consequências da guerra de Yom Kippur, conflito árabe-israelense, beleza? Vai interromper essa lógica de crescimento econômico do Brasil. Mas, mais uma vez, estamos vivendo os anos de chumbo. Eu preciso ofertar algo para continuar convencendo, entre aspas, pelo menos alguém, de que aquele momento é bom, aquele momento é positivo. Então, vamos buscar fontes alternativas de energia, algumas nem tão alternativas assim. Nesse momento, a Petrobras começa a receber pesados investimentos, como nunca antes tinha recebido. Bom, de certa forma era resultado. Na própria década de 70, por exemplo, a descoberta da Bacia de Campos, que ainda é a região que mais produz petróleo no Brasil, e recentemente tivemos o pré-sal. Então, evidentemente, são frutos de investimentos que vêm ao longo do tempo. Tá? Bom, e fontes alternativas, vamos ter o pró-álcool 75, que está aí até hoje. O etanol como uma fonte alternativa e bastante utilizada. Detalhe para a gente, tá? Quando você tem o aumento dessa busca pela cana-de-açúcar para produzir o etanol, evidente que isso vai reduzir a oferta de outros gêneros alimentícios. Vai ter um incentivo ao cultivo de cana-de-açúcar. E essa redução da oferta de outros gêneros pode, evidentemente, impactar no preço. Inflação, olha a década de 80 chegando aí. O impacto já. Eu estou construindo um cenário interno também ruim. Tá? Vamos ter outros projetos que não vão dar tão certo assim, como, por exemplo, o Procarvão. O Brasil é um país pobre em carvão mineral. Se destacam as regiões do norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Então, esse projeto de termoelétrica a partir do carvão brasileiro não vai bombar. O projeto nuclear, o acordo com a Alemanha, que vai resultar nas usinas Jangra 1 e 2. São apenas alguns efeitos desse fim do milagre. Mas, nesse momento, entre 68 e 73, como o Dalton bem falou, momento de grande crescimento econômico. Para não me alongar muito, temos mais questões para fazer. Vamos lá. Só para a gente voltar, então, ao foco, olha quanta coisa que a gente abordou a partir de um assunto que você está falando aqui de Odair José e de Chico Buarque, da ditadura militar. Só quero pegar um gancho para a gente ir para a questão propriamente dita do que o Tite falou em relação à década perdida, os anos 80. É importante que você saiba que essa nomenclatura padrão, todo mundo sabe dela, década perdida, no caso do Brasil, ela tem que ser muito pensada numa premissa econômica. Político, social, foi uma década... E cultural. Cultural também. Se nesse momento a gente está trabalhando uma questão que abre pra gente com censura em manifestações culturais, a década de 80 ela foi extremamente fértil no momento da abertura. O primeiro Rock in Rio, o pop rock nacional surgindo e contestando um pouco a situação vigente. Então, cuidado. Década perdida no Brasil nesse momento, campo econômico.
econômico. Tá? No campo cultural é um momento bastante político, fértil, social. político, redemocratização. Nossa né? Constituição, Direta e Já, surgimento do MST, que é o principal movimento social do Brasil em termos de abrangência. O próprio Direta e Já dos anos 80, né? Um movimento social bastante importante aí também. Com certeza. Beleza, gente? Não esquece de um detalhe. A gente abriu pra caramba aqui com uma série de tópicos, mas tem uma habilidade do Enem que você não pode esquecer. A capacidade que você vai ter que ter de interpretar os textos e em cima do texto você consegue chegar à resposta. Vamos dar uma olhada nas opções? Dá uma olhada lá. Assinale a alternativa que pode relacionar os temas apresentados no texto. A letra A diz assim: a censura à produção cultural durante a ditadura militar não limitou-se às críticas aos setores político e econômico, atingindo também questões de ordem moral, como o uso de contraceptivos. Na verdade, não é correto isso, porque a questão do uso do contraceptivo, inclusive, ela é incentivada durante a ditadura militar. B. Para escapar da censura do regime militar, muitos artistas produziram a partir de temas desvinculados das críticas às instituições políticas. Pode parar por aí. Né? C. Ao censurar a canção composta por Chico Buarque de Holanda em 71, a ditadura deu início a uma rígida patrulha ideológica? Não, né? E ainda tem um final ali, né? O desfecho dessa patrulha foi a edição do AI-5 em dezembro do mesmo ano. O AI-5 é de 68, tá? D. Até 73, o ano da censura, a canção de Odair José, a censura atuava exclusivamente sobre a produção de artistas dito intelectuais. Sempre questione questões que têm coisas como esse exclusivamente aí, tá? Exclusivamente, sempre. Sempre, tudo, nada, né? E a letra E, portanto, que é o nosso gabarito. Os militares procuravam censurar canções que consideravam ofensivas aos brasileiros. O uso de expressões como a moça fria e ordinária por Chico Buarque e Todo Dia a Gente Ama por Odair José motivou a censura às canções acima. Letra E é o nosso gabarito. Beleza? Bom, sem perder tempo, vamos lá para a questão 2. Você tem dois trechos de música aí do Juca Chaves, tá? A primeira é de 58. O Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões, um Viva para a Inglaterra. Né? A classe proletária na certa comeria com a verba gasta diária em tal quinquilharia. Você percebe que eu tenho um viés crítico aí em 58. E uma outra é de 93. Se meu Fusca votasse. Já foi vice, agora presidente muda ministro como a taxa de inflação. Bate com força na porta do seu Chevrolet, é o Mauricinho enfrentando o Maurição. O Volkswagen é o seu sonho de regresso. Dá pra gente parar por aí, pra gente começar a montar, na verdade, 2 quadros teóricos, né? Primeiro deles, a canção de 58, O Brasil vai à guerra. Que momento histórico é esse? Governo Juscelino Kubitschek. Kubitschek assume o poder em meio a uma crise institucional. Não se esqueça que a gente pode voltar rapidinho para o suicídio de Getúlio Vargas e para uma crise que marca um momento histórico onde o Brasil, em menos de 1 ano e meio, teve 3 presidentes. Né? E ainda teve uma articulação golpista capitaneada pela UDN que queria impedir a posse do JK. Lembrando que naquela época o JK foi eleito com 37% dos votos, o que era permitido pela Justiça Eleitoral. E foi esse o argumento falacioso usado pela UDN para tentar impedir a posse do JK. Lembrou do general Henrique Teixeira Lott? Lembrou do golpe preventivo, né, no momento em que o general Henrique Lott dá voz de prisão ao então presidente da República, Carlos Luiz, coloca na presidência Nereu Ramos, o então presidente do Senado, que vai garantir a posse do JK. Então o JK ele assume num momento um tanto quanto delicado ali da política brasileira e vai mostrar para nós que é um filhote de Getúlio Vargas. Bom populista, o chamado mineirismo político, tem uma feição que, inclusive, é muito diferente daquela que marca o seu mais ferrenho opositor, que é Carlos Lacerda. Eu diria que JK é talvez a palavra-chave que mais bem defina o JK seja um político muito conciliador no campo político. Isso contribui bastante para que ele promova um período de estabilidade, ou pelo menos numa crença numa estabilidade política, pelo menos, no Brasil naquele momento. Vou te dar alguns exemplos dessa política conciliadora do JK. Como o trecho da canção do Juca Chaves sugere, ele vai se aproximar, ele quase sofreu um golpe, ele quase foi impedido de assumir a presidência. Ele se aproxima das Forças Armadas, comprou um porta-aviões para a Marinha Brasileira, se aproximou da Aeronáutica. Aliás, militares se rebelaram lá em Jacareacanga e ele, ao invés de punir esses militares, anistiou todos eles.
que ele fez para agradar a ala conservadora da política brasileira? Manteve o PCB na ilegalidade. Mas o que ele fez para agradar os setores mais à esquerda? Não caçou os deputados de esquerda, ainda ligados ao PCB, ainda que clandestinamente. Então, olha como é que o JK ele joga muito bem esse jogo político, o que contribuiu para um período de estabilidade. Pelo menos, de novo, no imaginário da sociedade brasileira. A construção desses chamados anos dourados não está ligada só a essa habilidade política do JK. Também está ligada a um plano econômico, né, que ele vai colocar em prática, que foi razoavelmente bem sucedido, que foi o plano de metas, né, Tite? Com certeza. Aqui, na verdade, esse eu citei para vocês, na primeira questão. É um período de milagre econômico, nós chamamos isso do segundo salto industrial brasileiro. O primeiro salto foi com o JK. Porque ele implementa essa ideia do plano, do modelo tripé, dentro de uma lógica de plano de metas, enfim, vamos abordar rapidamente isso. Mas qual é essa lógica? Bom, em relação à produção industrial no Brasil, já existia a figura do capital privado nacional, fortalecido, por exemplo, no século XIX, na presença de Mauá. O Estado passa a participar mais intensamente, mais incisivamente no governo Vargas, muito focado na indústria de base, na infraestrutura, enfim. Bom, então, com esses dois pilares, o Brasil ainda não era um país industrial. A sua base econômica ainda era no campo, o Brasil ainda era um país tipicamente agroexportador, não tinha conseguido romper o modelo de arquipélago, ou seja, não tinha uma ligação física. Bom, nesse contexto, o JK vai facilitar a entrada das multinacionais, é o capital privado nacional, é o terceiro eixo do capital, formou-se o modelo tripé, com mais dinheiro, com mais tecnologia, promovendo um avanço no setor de bens de consumo durável, notadamente indústria automobilística. Eu preciso que você perceba, parênteses rápido, que a indústria automobilística é extremamente importante e fértil na história do capitalismo. Você já estudou Fordismo, Toyotismo, Volvismo, você não estudou Appleismo, Sonismo, Brastempismo, né? Você sempre brinca com a indústria automobilística, porque é uma atividade fértil, ela não funciona sozinha, ela depende da indústria siderúrgica, ela depende da petroquímica, ela depende da borracha, da têxtil, ela depende de uma porção de coisa. Tá? Então isso vai trazer uma enorme transformação espacial e econômica, mais uma vez, concentrada no Sudeste. Eu estou criando um padrão centro-periferia que vai ser fortalecido com os militares. Tá? Nessa lógica de crescimento econômico, do plano de metas, os principais setores vão ser o de transporte, e aí você vai ter a adoção do modelo rodoviário. Perceba, JK é extremamente criticado por isso. Tá? Você pode analisar isso por vários pontos de vista. Eu gosto de lembrar o seguinte, que ele tinha um slogan de 50 anos em 5. Então, ele não tinha um planejamento de médio prazo, longo prazo. A ideia dele é uma profunda transformação rápida. E em relação ao custo e tempo de implantação, o modelo rodoviário é imbatível. E tem um outro detalhe importante, né, Tite? A ideia de criticar o modelo rodoviarista, naquele momento, é uma ideia estranha. A gente não pode culpar o JK por uma razão muito simples. Algo que vem depois. Gasolina é barata nesse momento. Quando é que a gasolina começa a ficar cara? No choque do petróleo de 73, que acaba também comprometendo o milagre econômico, né? Com certeza. Então é importante que a gente perceba esse aspecto. E, gente, se eu quero ter um crescimento industrial, é evidente que eu vou ter que investir em indústria. Para ter indústria, eu vou ter que precisar investir em energia, eu vou ter que aumentar a produção energética. E tinha a meta-síntese Brasília. Né? Porque construindo uma nova capital, aliás, a ideia de tirar a capital do Rio de Janeiro não foi do JK, não é verdade? Essa ideia já... Ela está prevista na Constituição de 1891. Já viu a primeira Constituição Republicana brasileira já reservava um espaço no Centro-Oeste de 22 mil quilômetros quadrados para a capital, com uma ideia que não existe mais na década de 50, tá? A ideia de que a gente tem que proteger a capital, tirá-la do litoral e botar no interior em função de possíveis invasões estrangeiras. Uma ideia que cai com a Primeira Guerra Mundial em função dos aviões. Aí isso um pouco perde o sentido, né? Perde. Mas em compensação ela tem outros sentidos. Por exemplo, ocupar o Centro-Oeste, que é uma região de vazio econômico e populacional nesse momento. Tá? Um outro aspecto importante, isolar o poder político da pressão popular. O JK viu a pressão popular em torno do Vargas, viu todo o acontecimento. Né? Estava fresco, gente. Então, dentro de uma cidade planejada, não pode ter construção residencial num raio de 2 quilômetros ali no entorno. Então, isso tudo ajuda, no Palácio do Planalto, isso tudo ajuda. Tá? Bom, e aí imagina a quantidade de produção, a demanda de produção industrial que construir uma cidade vai impor. Então, quando você tem essa base de pensamento, você consegue enxergar que vai ser um momento de grande crescimento econômico. Mas tem um porém.
São muitas obras, o capital estatal também atuando de uma forma muito intensa, o JK vai contrair muitos empréstimos. De forma que não vai nem conseguir honrar com seus compromissos, rompendo com o então Fundo Monetário Internacional. Que foi uma jogada populista sensacional do JK, né? Porque, na verdade, havia uma dívida de 300 milhões de dólares do Brasil, Brasília não estava terminada ainda, JK precisa de mais capital e o FMI seguindo a cartilha de sempre. Eu só te empresto mais dinheiro se você fizer corte nos gastos públicos. No final do governo de JK, o que ele resolve fazer? Inteligentemente, rompe com o FMI, passa a dívida para o sucessor, sai da presidência como um nacionalista, que defendeu os interesses nacionais, é até hoje um dos presidentes mais populares do Brasil, e deixou 300 milhões aí de dólares para o Jânio Quadros se virar depois, né? E queria voltar depois, né? Sim. Mas os militares, né, Voltou como senador, o senador mais votado da República em 61. Né? Um detalhe que, assim, pegando algumas coisas que o Tite falou e algumas coisas que eu já havia comentado com vocês, olha que interessante. O Tite falou que nesse momento marca, né, no campo econômico brasileiro a definitiva superação da indústria sobre o modelo agroprimário, né, agroexportador. Esse modelo começou lá no século XIX com o café e manteve-se hegemônico até os anos 60. Aí você pode me perguntar assim, mas Dalton, o Tite havia comentado rapidamente da indústria de base do Getúlio Vargas. Não foi ali que começou o processo de substituição de importações? Sim, mas ele não foi contundente o suficiente, né, para superar a dependência do Brasil da agroexportação. É só nesse momento, com um plano de metas, que isso vai acontecer. Beleza? Perfeitamente. Agora vamos voltar, vamos pegar o outro ponto. Voltando ali para 93, né? Se meu Fusca falasse, vamos dar de novo ali, ó. Já foi vice, agora presidente é. O Mauricinho enfrentando o Maurição. O Volkswagen é seu sonho de regresso. Pode voltar para mim. Estamos falando aí, 93, já voltamos à democracia e eu preciso contextualizar você dentro daquele que foi o primeiro presidente da República eleito democraticamente aqui no Brasil, após, né, essa noite que durou 21 anos aí, que foi a ditadura militar, que foi o presidente Fernando Collor de Mello, que veio numa campanha avassaladora. Eu citei ainda há pouco o Jânio Quadros. Eu costumo comparar, às vezes, o marketing político do Collor com o do Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros vinha com aquela ideia de que ele era o único capaz de varrer a corrupção do país, né? O símbolo da vassourinha, e o Collor vem como o caçador de marajás, né? Duas pessoas que se apresentam como apolíticos, não somos políticos profissionais, né? O Jânio Quadros teve uma carreira meteórica aí, ele foi em 15 anos, ele deixa de ser um simples professor de língua portuguesa de um colégio lá em São Paulo chamado Dante Alighieri e vira deputado, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e presidente da República, né? E o Collor é um outro fenômeno, né, que foi governador do Ceará, de Alagoas, perdão, e depois virou presidente da República por um partido chamado PRN, Partido da Reconstrução Nacional, né? Evoca-se de novo ali em 99 a tal da ameaça comunista, porque ele vai para o segundo turno com o Lula. O Lula ainda um sindicalista muito jacobino ainda, né? Eu lembro, inclusive, aí vem minha memória pessoal, do Collor dizendo no debate, né? Ele com o bottom do Brasil, dizendo: as cores do meu país são essas aqui, verde, amarelo, azul e branco. Meu país não tem foice e martelo na bandeira. Quer dizer, tentando colocar no Lula a pecha de um comunista, e ele é eleito. Quando ele é eleito, a primeira medida econômica que ele toma é confiscar o dinheiro do povo, né? Confiscou todas as reservas financeiras ali, até 50 mil cruzeiros, prometendo devolver a população em 18 meses e em 18 parcelas. E aí o seu governo começa a patinar até que, finalmente, o seu irmão, Pedro Collor, numa entrevista à revista Veja, denuncia o escândalo de corrupção, o escândalo PC Farias que fora tesoureiro da campanha do Collor e era a eminência parda do seu governo, influenciando ali uma série de contratos irregulares com funcionários fantasmas, com contas nas Ilhas Caimã, né? Forçando, por exemplo, a Petrobras a liberar ali uma ajuda de 40 milhões na época para a VASP, que era uma empresa de aviação, né? Uma série de escândalos ali. O empresário PC Farias pagava as contas da Casa da Dinda, que era a residência então oficial do governo. O Collor, ele diz que não vai morar no Palácio do Planalto porque ele tem que cortar gastos públicos, então ele vai morar numa residência privada particular dele, que ela paga com o dinheiro do empresário dele. Então, quer dizer, tem uma série de escândalos aí de corrupção que vão manchar a imagem do presidente. É importante a gente ressaltar que esses escândalos de corrupção nos anos 90, todos eles foram provados, tá? A partir de comissões parlamentares de inquérito mista, de CPI-M, né?
o que vai deflagrar uma mobilização social muito grande por parte da juventude, né, da nossa geração, da minha geração, o movimento Cara Pintada, que foi para as ruas pedir fora Collor, né, o impeachment do Collor. Importante você lembrar, acuado o presidente Collor, ele vai renunciar, porque ele quer evitar, né, o impeachment, porque caso o Congresso Nacional aprove o seu impeachment, ele vai ter os seus direitos políticos cassados por no mínimo 8 anos. Então ele renuncia, mas o Congresso Nacional ainda assim leva adiante a votação do impeachment e ele ficou 8 anos aí sem poder exercer os seus direitos políticos e hoje é senador da República de novo por Alagoas, né? Deixa eu fazer um parênteses, Dalton, rapidinho. O Dalton colocou sobre a questão da tomada da poupança, né? Então, mais uma vez, com a abordagem econômica, eu estou chato com a economia hoje, eu juro que daqui a pouco eu não falo mais disso, tá? Mas nós falamos que a década de 80 foi uma década perdida, né? Economicamente, mais uma vez, ressaltando. Foi uma década em que a dívida externa foi absurda, a inflação galopante e que planos falharam na tentativa de controlar a inflação, plano cruzado, enfim, por aí vai, que trabalhavam em ideias de congelamento de preços, arroz salarial, enfim. O Collor vem com uma outra ideia para tentar controlar a inflação, que é de reduzir a circulação de dinheiro, mas ele tenta fazer isso na marra, né? E é evidentemente que ele está mexendo num ninho de marimbondo sem fim. O Plano Real, né, que vai começar no governo do Itamar, que o Dalton está citando, vai também trabalhar com uma redução de circulação de capital, mas aí a ideia não é tomar o teu dinheiro diretamente, é indiretamente, quando, por exemplo, uma das bases, uma das premissas do Plano Real, tem outras situações, gente, por favor, mas é a elevação da taxa básica de juros, tornando mais difícil a oferta de capital por parte dos agentes financeiros à população quando você vai fazer uma grande compra, uma casa, um carro. Normalmente você faz isso parcelado, né? Se você de crédito, quem te dá é a instituição financeira. Só que essa instituição está ganhando mais dinheiro comprando títulos do governo a juros mais altos. Então a circulação de capital diminui e esse é um eixo importante para a redução da inflação no momento. Evidente que nós chamamos isso de remédio amargo, porque se por um lado controla a inflação, por outro lado diminui o consumo, então você não vai conseguir ter um aumento da produção industrial, não tem um aumento da oferta de empregos, então é um período muito complicado, né? Mas só para que você tenha clara na sua mente essa sequência, né? Que essa década de 80 de planos frustrados, com o Collor também, o Real pelo menos consegue controlar a inflação, mas também tem os seus aspectos negativos. Você não fica sozinho no economês, pegando esse histórico que o Tite fez agora, né, de planos na gestão Sarney, por exemplo, né? Plano Cruzado, Cruzado Novo, Plano Bresser, Plano Verão, todos eles atingiam um ponto, a ideia do congelamento de preços, né? Que era você parar o preço, congelar o preço através da SUNAB, né, Superintendência Nacional de Abastecimento, para você indiretamente aumentar o poder de compra da população e com isso, né, o preço não sobe, a inflação vai caindo. O ataque era a inflação. No governo Collor, o ataque foi a circulação de capital. E no Plano Real, o ponto central para o combate à inflação era o fortalecimento da moeda. Através da elevação da taxa de juros, através da indexação da moeda ao dólar, e esse é um ponto importante, né? Quando o real nasce no governo Itamar Franco, né, na paridade $1, R$1, aí eu te faço a pergunta, como é que eu faço para manter essa paridade? Né? E se o dólar quiser subir, vai desvalorizar o real, o que eu tenho que ter? Dinheiro em caixa. Eu tenho que ter reservas cambiais, eu tenho que ter dólar aqui no meu cofrinho, para quando essa moeda começar a ameaçar valorizar mais em relação ao real, o que o Banco Central faz? Joga dólar no mercado. Que aí você desvaloriza a moeda. Percebe? Por isso eu também elevo a taxa de juros. O capital internacional que entra nesse momento, ele está entrando e está sendo remunerado com uma taxa muito alta. E esse é um dos grandes problemas do Plano Real. Por quê? O capital que está entrando não é um capital que vai ser investido em produção. É um capital produtivo, capital especulativo. Né? Então esse é também um outro grande problema que aí acomete o Plano Real, que nasceu no governo Itamar Franco, isso é importante, tá? A paternidade do Plano Real, ela foi durante muito tempo disputada, né? Entre o Itamar e aquele que era o seu ministro da Fazenda, o ministro da Economia, que era o Fernando Henrique Cardoso. Detalhe interessante em termos políticos, na década de 90... também, na verdade não foi na década de 90, foi em 88 para 89, mas é claro que isso gerou frutos, né, desdobramentos nos anos 90. É que nasce o PSDB, a tal da social-democracia. Na década de 90, no mundo ocidental, com o fim da Guerra Fria, há toda uma carência no que diz respeito a uma vertente ideológica que eventualmente pudesse continuar fazendo oposição à estrutura capitalista. E aí a esquerda percebe que o viés revolucionário
não havia dado certo, e aí surge aí nessa década de 90 com muita força no mundo inteiro, no mundo ocidental principalmente, a tal da social-democracia, que seria a manutenção de um viés crítico de esquerda da estrutura do capital, que abria mão do viés revolucionário que vai marcar aí a esquerda desde a Revolução Russa. Beleza? Vamos lá para a questão, então? Tem mais alguma consideração, Tite? Não. Vamos lá para a questão, Nosso então. tempo está escasso. A análise das canções acima, ambas compostas por Juca Chaves em momentos distintos da história recente do Brasil, permite identificar sérias críticas aos governos vigentes na época em que foram produzidas. Juscelino Kubitschek em 58 e Itamar Franco em 93. Assinale a alternativa que mais bem representa o sentido crítico que se pode construir a partir das composições. A letra A diz assim: as críticas presentes estão voltadas para a inoperância dos governos nos setores sociais, como saúde e educação, e pelo estímulo dado à produção industrial de base. Se eu falei de Volkswagen, eu não estou falando de indústria de base. Perfeito. E vamos voltar aqui rapidamente para a questão. Ele está falando aqui, olha, ele está falando aqui de classe proletária, comeria, não estou falando ali de saúde e educação, não. Tá? Cuidado com a interpretação do texto. B. Investimentos excessivos nos setores industriais, automobilístico e bélico e a falta de recursos para a solução de problemas básicos, como a fome do povo, são os alvos da crítica do autor. Gostei dessa. Essa está falando aí da questão da Marinha, lá em 58, da indústria automobilística, e fala aqui da fome do povo. Vamos seguir, separa a B aí. Deixa uma estrelinha nela. C. A necessidade de proteção do território contra ataques externos e o desejo de produzir um automóvel de fato popular levaram os governos a investir nesses setores, o que é criticado pelo autor. Muito forte essa ideia de proteção do território contra ataques externos, né? D. O desejo dos governos de elevar o Brasil ao patamar de potência econômica e social levou a uma série de investimentos nos setores de base de novo, não, né? Uma vez. Olha como é que é importante ter noção desses termos, né? Indústria de base, siderurgia, metalurgia, né? Ele falou de indústria automobilística, bens de consumo durável, não durável têxtil, alimentícia. Importante ficar atento. Vamos lá. Letra E. As letras expressam um sentimento de indignação com as políticas econômicas dos governos que priorizaram a sensação de crescimento e desenvolvimento em detrimento de bem-estar social, notadamente a educação. Está até correto, mas a questão é que isso aqui não está citado lá nos textos que tem que servir de base para a sua interpretação. Resultado, aquela estrelinha que o Tite falou, está valendo. Letra B de bola. B de bola. Beleza? Vamos lá? Vamos mais uma? Agora é contigo, Tite. Vamos lá. Leia os textos para responder a questão. Em 1971, o governo de Goiás publicou a seguinte propaganda em uma revista de circulação nacional: Terra virgem. Terra que precisa ser possuída, agora, urgente. Terra que dá arroz, algodão, soja, feijão, milho e tudo mais. Terra que veio sem fim de amianto, níquel, ouro, diamante, cristal de rocha, manganês, mica, minérios, que todo mundo está de olho nele. Terra que engorda gado, bom o ano inteiro. Terra para você trabalhar toda a vida e ganhar sempre. Trabalhar, ganhar e viver no conforto. Quem busca o lucro e paz, o negócio é Goiás. Matéria-prima farta, mão de obra barata, energia elétrica à vontade, estradas asfaltadas, crédito fácil e ao longo prazo. Bom, no dia 1º de março de 2009 foi divulgada a seguinte notícia: o desmatamento no cerrado do país terá aumentado 14% até 2050, o que deve reduzir a área preservada para cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. As áreas devastadas deverão subir dos 800 mil quilômetros quadrados em 2002 para 960 mil quilômetros quadrados daqui a 4 décadas. Isso trará consequências socioeconômicas e ambientais, como o maior comprometimento das bacias hidrográficas de todo o bioma, com prejuízos diretos para os recursos hídricos, solo e biodiversidade da região. Bom, rápido mesmo, né? Que a gente precisa destacar nessa questão, beleza? Ele está falando para você de 2 momentos do Centro-Oeste. Um em que ele está chamando você para ocupar a região Terra Virgem, né? Vem para cá produzir, e outro que já está falando de consequências do desmatamento. Bom, o que aconteceu nesse meio tempo? Em suma, a expansão da fronteira agrícola, notadamente da soja, tá? Fortalecida no final desses anos 70, principalmente da saída dos sulistas, a partir de um processo de partilha por herança, uma diáspora gaúcha, em direção ao Centro-Oeste, porque tem terra barata, tem terra virgem, tem terra que lá no Sul é muito mais caro. Eles vão arriscar lá.
E por que a soja, gente? Porque principalmente na década de 80, o maior produtor mundial de soja, vírgula, Estados Unidos, vírgula, tem a sua produção atingida por tragédias naturais, enfim. E aí existe um vácuo internacional, existe uma necessidade, existe uma demanda por soja. O Brasil tem espaço, né? O Brasil tem possibilidade de entrar nesse circuito. E aí a expansão da soja bomba. Porque a gente fala tanto de expansão na fronteira agrícola que os alunos só relacionam com soja, mas não é só a soja. Você tem expansão de laranja, você tem expansão de cana, você tem expansão de algodão, da própria pecuária, mas a soja é a que vai bombar em função disso. Tá? Bom, evidentemente, se eu tenho a expansão de um cultivo, parênteses, que é organizado dentro de uma lógica de complexo agroindustrial, uma profunda integração entre o produtor rural, o setor financeiro, ok? Instituição financeira, os bancos que vão financiar esse produtor para que ele possa recorrer à indústria química, comprando adubo, fertilizante, de bens de produção, tratores, colheitadeiras, enfim, e você vai ter uma produção bem mecanizada. Se a produção é mecanizada, utilizo pouca ou muita mão de obra? Pouca mão de obra. Utilização extensiva de mão de obra, pouca mão de obra. Utilização intensiva de capital. Beleza? Muito capital investido. Alta produtividade voltada para o mercado externo. Economicamente, beleza. Socialmente falando, ruim. Porque promove concentração de terra, promove êxodo rural, desigualdade social, inchaço urbano. Então é importante a gente ficar atento. A questão trabalhou também com um viés ambiental. Trabalhou a ideia de desmatamento. Eu preciso muito que toda vez que você ouvir a palavra desmatamento, abra um leque na sua cabeça. Beleza? Esse leque, assim, é ridículo isso, né? Mas você vai fixar, que é o seguinte. Se eu estou falando de desmatamento, eu estou falando de redução da biodiversidade, ok? Tanto quanto lógico. Se eu estou falando de desmatamento, eu estou falando também de uma mudança no padrão de evapotranspiração. Consequentemente, eu vou ter uma mudança no microclima da região. Eu estou deixando um solo mais exposto. Posso aumentar a erosão do solo, lixiviação, lateralização desse solo. Posso aumentar o assoreamento dos rios. Olha o efeito na bacia hidrográfica mais uma vez. Além da redução de chuva, né, assoreamento desses rios levado através da chuva, por exemplo, de sedimentos até a parte mais baixa do terreno, tornando esse solo mais raso, transbordando, beleza? Dificultando a navegação, reduzindo a oferta de água. Então, toda vez que você pensar nessa dinâmica de expansão da fronteira agrícola, é fundamental que você tenha em mente esses aspectos. Um aspecto ambiental relacionado ao desmatamento, né, desse lequezinho todo, tá? Um aspecto socioeconômico da concentração fundiária. E tem um detalhe, é evidente que essa expansão hoje já passou pelo Centro-Oeste, já chegou à Amazônia, já chegou ao Nordeste. Então, por exemplo, hoje, um dos principais fatores de desmatamento na Amazônia não é a retirada de madeira ilegal, não, é a expansão da própria soja, né? E depois vem a pecuária. Então, eu preciso que você perceba, por exemplo, que no século XXI, a região que nós tivemos a maior expansão na produção de soja foi uma região chamada de Mapitoba. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Né? Então, quer dizer, eu estou pegando já parte do norte, parte do nordeste, beleza? Inserindo numa lógica de aumento da produção da soja. Mais uma vez, lógica voltada para o mercado externo. Lógica que amplia uma concentração de terra e de renda. Tá? É importante que você fique atento a isso. Sobre a infraestrutura que ele destacou no primeiro texto, cabe destacar o que nós já falamos na outra questão. Eu estou pegando uma herança do governo JK, né, que desbravou, entre aspas, aí esse Goiás. Quando eu falo desbravou, por favor, é evidente que historicamente nós já tínhamos atividade de mineração em Goiás no século XVIII, XIX, no que era o estado de Goiás, né, que era a capitania de São Paulo, né, depois vai se tornar Goiás, enfim. Então, mas evidentemente que dentro de uma lógica mais moderna, né, o JK abre esse caminho e depois vem a soja principalmente. Beleza? Vamos para as opções que nós temos ainda mais uma questãozinha para fazer. As informações apresentadas nos textos são suficientes, né, para concluir que os projetos de interiorização, ou seja, ocupação no interior do desenvolvimento, devem ser acompanhados de políticas públicas que garantam a preservação da biodiversidade. E aí, o que você achou? Vamos deixar isso aqui, daqui a pouco a gente trabalha. O incentivo à ocupação de Goiás não foi responsável pelo desmatamento do Cerrado. Eu não vou nem continuar lendo, você me permite isso? É o que o texto já falou, tá? O incentivo à ocupação de Goiás não foi responsável pelo desmatamento do Cerrado. De novo, gente, né? Porque a região já se encontrava densamente urbanizada desde a década de 70, forçou um pouco a barra. Densamente, urbanização densa, centro-sul, faixa litorânea, beleza? Desde a década de 1970, o estado de Goiás já apresentava grande produção, grande ocupação agrícola e pastoril. E, portanto, não contribuiu. Pô, não contribuiu? Como assim, se eu tenho grande ocupação agrícola?
Né? Letra E. O comprometimento ambiental do Cerrado foi afetado principalmente pela intensa extração mineral ocorrida na região a partir da década de 70. Olha, como eu te citei, até aconteceu extração mineral no centro-oeste do Brasil, mas ela foi muito mais intensa no período do século XVIII, século XIX, né? Então, para a gente, a resposta só pode ser a letra A de amor. Detalhe, projetos de ocupação do interior, você quer ocupar nova área? Ok, não tem problema. Agora, é fundamental que você tenha um equilíbrio com o meio ambiente. Hoje, nós trabalhamos muito a ideia de um desenvolvimento sustentável, não é isso? É evidente que existem muitas críticas a essa ideia, mas se você parar para pensar numa lógica de desenvolvimento econômico, respeitando os recursos naturais, de forma que as gerações futuras tenham acesso a isso, né? O que aconteceu no Centro-Oeste está totalmente de encontro, em oposição, tá, ao que nós defendemos, ao que é, entre aspas, mais viável ambientalmente. Por isso que a resposta é a letra A. Eu tenho certeza que deve estar se perguntando assim, pô, peraí, essa questão é de geografia, né? Não tem como o Dalton falar nada Claro dela. que tem. O Tite já falou da mineração, mas para a coisa não ficar na economia, eu vou pegar uma palavra que ele usou rapidinho, só para te dar um toque de uma questão que frequentemente aparece no Enem, do período colonial. A expressão que ele usou foi desbravamento. A primeira onda de desbravamento que começou rumo ao sertão, que a gente chama de interior, Interland. a Interland, foi com o movimento bandeirante, o bandeirantismo do século XVII, aquelas missões de interiorização, de alargamento de fronteira, que deram inclusive ao Brasil uma configuração muito próxima que ele tem hoje em dia, começaram lá no século XVII, a partir da capitania de São Vicente, foi a Anhanguera, que chegou à tal da Vila de Santana em 1725 e descobriu as primeiras reservas de ouro de uma exploração que a gente foca muito em Minas Gerais, né? A Ouro Preto, Mariana, Goiás também foi muito forte no tal do ciclo da mineração. E sempre associe o tal do ciclo do ouro ao movimento responsável pela descoberta desses metais preciosos no interior, que foi o movimento bandeirante. Beleza? Com certeza. Vamos à nossa última questão? Vamos lá. lá. Bom, por favor, foca aí. Olha essa imagem. Né? Um menino negro, possivelmente africano. Né? Bom, fala o seguinte. Seu Cristo é judeu. Sua escrita é latina. Os seus números são árabes. Sua democracia é grega. Seu som é japonês. Sua bola é coreana. Seu DVD é de Hong Kong. Sua camiseta é da Tailândia. Seus melhores jogadores de futebol são do Brasil. Bons Mais tempos, ou menos, né? né? Bons tempos, Mais né? ou menos. Seu relógio é suíço. Sua pizza é italiana. E você ainda vê o trabalhador imigrante como um depreciável estrangeiro? Bom, evidente que existe uma crítica muito forte aqui a um processo da globalização atual, que é a xenofobia, que é o preconceito. Né? E nós estamos vivendo um período atual que serve de ensejo para falar sobre o assunto, né, Dalton? Essa crise migratória que está acontecendo na Europa chama muito a atenção. Gosto de reproduzir uma pergunta que uma aluna minha fez, que eu achei sensacional. Ela falou assim, Tite, por favor, a Europa tem alguma obrigação legal em receber essas pessoas? Assim, olha, antes de trabalhar a ideia de legal, Pois é. a gente tem que trabalhar a ideia do moral, obrigação moral histórica. Porque grande parte da instabilidade que ocorre em outras regiões do planeta se deve em função de intervenções estrangeiras, muitas vezes europeias, que deixaram como um lastro de instabilidade política, disputa pelo poder, que culminou, por exemplo, que a gente está vivendo hoje. Então, é um aspecto que a gente tem que levar em conta. Historicamente falando, não te cortando, já te cortando, historicamente falando, essa questão da obrigação moral que a Europa deveria ter em relação às populações que vêm da África, principalmente hoje, né, e hoje também do Oriente Médio, mas você encontra o lugar histórico desse processo no século XIX, durante as práticas imperialistas. Quando da segunda Revolução Industrial, que a Europa é acometida por uma crise de superprodução ali em meados de 1873, o que as grandes potências industriais europeias passam a demandar, a precisar? Novos mercados consumidores, novas fontes de matéria-prima, mão de obra barata. E eles vão para onde? Para a África e para a Ásia. Conferência de Berlim, né? E Conferência de Berlim, lá o Bismarck louco para ter um pedaço maior do continente africano, já praticamente todo tomado por ingleses e franceses. E aí agora, em pleno século XXI, quando esse ciclo, né, ele se reverte, os caras não querem receber esses imigrantes. Né?
começam a pautar toda uma onda nacionalista, xenofóbica. Olha aí o partido nacionalista crescendo pra caramba na França, esse perigo chamado Jean-Marie Le Pen, né? Então você tem as raízes históricas dessa crise, né? Também estão lá no século XIX, no imperialismo. Também né? estão lá. Então, e quer dizer, já estão mostrando uma participação bem ampla, bem plural na sociedade. Né? Você tem uma contribuição diferenciada. Então, quer dizer, em um dado momento eu posso explorar a sua riqueza, eu posso tirar aquilo que pode garantir algo de bom para você, mas eu não quero você aqui no meu país. Então, quer dizer, é uma postura um tanto quanto complicada. Bom, o fato é que ao longo do século XX, sem sombra de dúvidas, nós tivemos grandes avanços no sistema de transporte, enfim, o que facilitou bastante o deslocamento populacional no espaço, o que é uma contradição também na globalização. Porque se nós temos uma facilidade na circulação de informação, capital, mercado e por aí vai, a circulação de pessoas, em algumas vezes, é dificultada. Né? Nós temos muro entre Estados Unidos e México, a Hungria querendo construir muro agora lá, né? Nós temos necessidade de visto, então quer dizer, você explorar mais uma vez economicamente o meu país é uma coisa, né? Agora você entrar numa de vir para cá, não quero. O mundo globalizado não combina com a ideia crescente de xenofobia. Não combina. Não combina. Porque é a ideia que o cartaz está criticando, né? Você quer dizer, não existe essa ideia de nacionalismo, ela está muito furada, de você pensar, tudo aqui é meu. Porque, na verdade, dentro de um mundo globalizado, tudo que você usa, o que você come, o que você veste, o que você fala, o que você lê, tem uma origem múltipla. Sim. Múltipla, né? Bom, vamos lá, as opções. Nosso tempo está estourando para a gente poder fazer isso aqui. O cartaz veiculado na Espanha retrata um dos principais problemas da atualidade europeia. Considerando o fluxo de imigrantes que se dirigem para o continente, sua mensagem representa vamos lá, essa mensagem, né? De que sou Cristo é judeu, sou DVD de Hong Kong e por aí vai, tá? Bom, forma de aceitação das contribuições trazidas pelos imigrantes, né, aos países. Não é bem uma aceitação, ele está querendo mostrar para você... É crítico, né? Ele está criticando, não está aceitando, né? Essa ideia de crítica está muito presente nessa letra C, né? Mas vamos lá. A indicação do nome de países que mais contribuem com o fluxo de imigrantes que se deslocam para a Europa. Olha, não é. Porque ele está falando, por exemplo, de Tailândia, Hong Kong, Coreia, né? Enfim, não são... Japão. Né? Japão não são regiões que perdem mais população para lá. A contradição existente entre atitudes racistas, a ideia da xenofobia que nós trabalhamos, junto, né, Dalton? Uhum. E a contribuição das diferentes culturas para a humanidade. E é isso. Sim. Essa é a ideia, letra C. Aí ele fala de letra D, a denúncia da presença de estrangeiros que trabalham na Europa. Aí que não, né? Não trabalha lá, necessariamente, e o tipo de atividade profissional que exercem. Na verdade, está criticando uma influência cultural, que é produzida em outros lugares e você usa. Tá? Bom, e a defesa da saída de imigrantes vindos de países pobres que buscaram refúgio em diferentes países europeus. Na verdade, não é a ideia do cartaz, é um desejo daqueles nacionalistas, mas que evidentemente é criticado no cartaz, como fala a letra C. Tudo bem? Bom, eu acho que com isso a gente termina aqui a nossa participação. Sim. Valeu, Dalton, foi uma honra. Foi um prazer, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, alguma coisa, manda aí pra gente que a gente vai responder. Pode procurar a gente aí nos canais aí do QG do Enem, né? Páginas, enfim, qualquer rede social, que a gente vai te ajudar bastante a realizar esse teu objetivo, que é arrebentar no Enem. Não é isso? Boa sorte, pessoal. Grande Forte beijo. abraço. Tchau, Valeu. tchau.